Quero, em primeiro lugar, enaltecer a presença e agradecer essa mesma presença do Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Ulisses, que nos tem acompanhado ao longo de muitos anos, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro com a tutela da Comunicação Social. Quero também salientar outras pessoas que estão aqui presentes e que estão ligadas às comemorações que estamos aqui a fazer, nomeadamente o Dr. Carlos Veiga, que esteve também na origem desta caminhada, aos senhores membros do Governo e embaixadores aqui presentes também saúdo. Quero saudar também, em particular, a presença de colegas das televisões públicas dos países de língua portuguesa, o Dr. Francisco Mendes, da TPA, o Dr. Policarpo de Carvalho, dos TSV, o Dr. Amadou Jamanca, da TGB, o Dr. Hélio Jonas, da TVM, enfim, obviamente, a todos que estão presentes. Vejo aqui algumas pessoas também ligadas a Fonserrate, que da parte da RTP esteve presente no arranque desta grande aventura, o que o Sr. Presidente também da Câmara de Comércio, que teve um percurso nascendo aqui, passando por Angola e por Portugal e agora regressando aqui para cumprir também as suas missões empresariais. O que eu gostaria de dizer a todos é que estamos aqui para celebrar os 25 anos da RTP África. E esta iniciativa, que nasceu há 25 anos, enfim, que serão comemorados amanhã, não foi uma iniciativa apenas da RTP. Foi uma iniciativa que envolveu todos os países africanos que falam português, e o sucesso desta iniciativa, que hoje se comprova, tem a ver exatamente com esse envolvimento. E, portanto, a minha primeira e essencial saudação é para lembrar isso mesmo. Foi conjuntamente que conseguimos fazer esta aventura, chegarmos a um ponto em que a RTP África se tornou natural para todos nós, e é com um imenso orgulho que eu vejo, quando enfim, estou na sede da RTP em Londres, que muitos e distintos ministros, primeiros-ministros, presidentes, políticos africanos que se dirigem a Portugal ou que estão em Portugal, passam pelos nossos estúdios para conceder entrevistas, para dar informações, para mostrar a realidade dos seus países. Isto é algo, evidentemente, muitíssimo importante para nós. O objetivo essencial da RTP África, e o Dr. Luís Marques Mendes dar-nos-á essa mensagem seguramente, porque ele esteve na origem de tudo isto, depois com o Dr. Jorge Coelho, o essencial era a aproximação de Portugal aos países de língua oficial portuguesa. Era essencial que nos afastássemos das querelas políticas, das querelas históricas, e que nos conhecêssemos todos melhor. Que através de programas de informação, de outro tipo de conteúdos, nós soubéssemos como cada um de nós vive, cada um de nós pensa, aquilo que deseja fazer, para onde quer ir, e o facto de nos conhecermos melhor certamente nos aproxima. E isso é algo inquestionável que a RTP África conseguiu fazer, e eu penso que é um motivo de grande orgulho para todos os que estiveram envolvidos nesta matéria. Há algo que nos podemos hoje em dia interrogar e que tem a ver com as questões da televisão pública, ou se quisermos, do serviço público de mídia, que hoje em dia na Europa está claramente sob ataque. Sob ataque porque o argumento essencial é que outros operadores privados fazem o mesmo que faz o operador público e, além disso, os cidadãos pagam para ter um serviço público e não obtêm mais do que teriam se tivessem a ver um operador privado. Eu contesto frontalmente esta afirmação, e há inúmeros casos que mostram que, efetivamente, os operadores públicos fazem algo que os operadores privados não fazem, embora também possam fazer muitas das coisas que os operadores privados fazem. Eu dou um exemplo, agora falando no meu caso concretamente, o exemplo mais paradigmático nos últimos tempos na RTP
foi o facto de, durante a pandemia, milhares de crianças terem ficado sem aulas. E rapidamente quem montou um sistema para termos o ensino em casa para milhares de crianças portuguesas foi a RTP. Um investimento muito importante, acompanhado obviamente pelo Governo, mas foi um investimento importantíssimo que permitiu que não houvesse uma clivagem clara no ensino dessas crianças durante cerca de 2 anos. Mas há inúmeros outros exemplos, alguns deles estão, digamos, pequenos. Um dos últimos exemplos que temos, e que é seguramente para mim muito surpreendente, é o facto de nós termos a um sábado à tarde na RTP2, que é um canal com menos audiência, termos transmitido a final do Mundial de Handball em cadeira de rodas. Estiveram 100 mil pessoas a ver essa emissão. 100 mil pessoas para um canal de televisão não é muita, não é uma audiência muito grande. Em Portugal não é seguramente. Enfim, os programas de grande audiência contam-se acima seguramente do 500 mil. E, no entanto, para aquelas 100 mil pessoas foi importante ver aquele conteúdo. Quiseram ver. E para quem estava a praticar aquele desporto, também foi muito importante que tivessem 100 mil pessoas a vê-lo. Algum operador privado poderia fazer isto? Poderia. Algum operador privado o fez ou o fará? Não. E, portanto, nós fazemos essencialmente a diferença. Nós, Serviço Público de Rádio e Televisão, somos um baluarte, somos um pilar do funcionamento das nossas democracias, das nossas sociedades. Não transigimos com uma informação que seja sensacionalista, não transigimos com espetáculos de divertimento que apelem aos mais baixos sentimentos humanos, trilhamos o nosso caminho, tentamos puxar sempre para cima o melhor que têm as nossas sociedades. E isto é em todas as áreas que se desenvolve, em todos os operadores privados. Eu gostaria, aliás, antes de terminar esta entrada e dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, de lançar um desafio aos nossos colegas de televisões públicas aqui presentes, para que nós possamos retomar bianualmente um encontro que nos reúna e que nos leve a discutir não só os problemas que temos, mas também, eventualmente, durante uma semana, termos também algumas ações de formação que sejam úteis para todos. Podemos seguramente fazer essa rotação nos nossos 6 países, podemos avançar com essa ideia, que já existiu, como digo, há alguns anos, que foi deixada a cair, mas que é essencial, penso eu, para que possamos caminhar conjuntamente e melhorar conjuntamente. Há outra atividade, digamos assim, que tínhamos e que nos unia, que era a NET RTP. A NET RTP era algo que permitia que todos os operadores privados colocassem conteúdos, cerca de 2 conteúdos por dia, numa determinada rede, e que os outros operadores pudessem, sem nenhum encargo para eles, pudessem utilizar esses conteúdos nas suas emissões. Eu penso que isso é também algo muito importante, retomar essa capacidade de nos auxiliarmos mutuamente, de nos tornarmos melhor mutuamente, de nos conhecermos melhor mutuamente. E nesse sentido, eu gostaria, para terminar, de deixar um imenso agradecimento, porque vai haver mudanças na RTP África, deixar um imenso agradecimento, em primeiro lugar, ao Dr. José Arantes, que até agora tem sido um diretor notável da RTP África, que é o responsável por estarmos aqui neste momento com a sua equipe e que, enfim, se apaixonou claramente, não tendo ele nascido em África, mas em Braga, que é um bocadinho longe da África, mas se apaixonou perdidamente por este objetivo e desenvolveu ao longo de anos e anos, umas vezes como diretor, nos últimos 7 anos como diretor, outros não estando nessa posição, se apaixonou por este desafio e que esteve no início também do lançamento da RTP Internacional e depois da RTP África. E gostava de anunciar, embora tenha já saído um comunicado em Lisboa nesse sentido hoje de manhã, gostava de anunciar que a nova diretora da RTP África será a doutora Isabel Silva Costa, que eu penso que é uma pessoa profundamente respeitada por todos os que conhecem e lidam com a RTP África, sobretudo no domínio político,
e que conhece também profundamente a rede dos nossos delegados, que interage com eles seguramente com grande autoridade e competência e, portanto, eu gostaria de anunciar isto e gostaria de dizer que a outra mudança importante é que a RTP África, que até agora estava dividida entre programação e informação, neste momento, ou a partir de agora, a partir de 15 de janeiro mais propriamente, vai estar sob a tutela da RTP África, vai estar não só a programação como a informação. Penso que faz todo o sentido juntar as duas áreas e haver uma cabeça a pensar o que é que se deve fazer nas duas áreas. E isso é, para mim, fundamental. Eu gostava de terminar, peço desculpa, lendo um poema. O poema pode parecer que não tem nada a ver com o que estou aqui a dizer. Mas eu gostava de ler este poema porque penso que ele reflete bem a importância do serviço público de rádio e televisão, ou de mídia, se quiserem, nos nossos países. Como suporte, como digo, das nossas sociedades democráticas. Como suporte dos nossos valores civilizacionais. Como suporte e apoio a todos aqueles que querem viver numa sociedade melhor, mais sã e que esteja imune a todos os ismos que hoje nos atingem. Este poema foi escrito há muitos anos. Foi escrito por um grande poeta cabo-verdiano chamado Ovídio Martins, que escreveu um poema que toda a gente conhece, são os Flagelados do Vento Leste. Não lerei esse poema, lerei um poema muito pequeno e que fala de liberdade. Mordaças a um poeta, loucura. E por que não fechar na mão uma estrela, o universo num dedal? Era mais fácil engolir o mar, extinguir o brilho aos astros. Mordaças a um poeta? Absurdo. E por que não parar o vento, travar todo o movimento? Era mais fácil deslocar montanhas com uma flor, desviar cursos d'água com um sorriso. Mordaças a um poeta? Não me façam rir. Experimentem primeiro deixar de respirar ou rimar mordaças com liberdade. Este poema de Ovídio Martins, penso eu que reflete algo, enfim, uma inspiração para os nossos serviços públicos, porque os serviços públicos, que como o seu nome diz, têm de ser apoiados pelos Estados dos diferentes países, precisam também ter autonomia, independência, liberdade das suas redações, dos seus diretores, dos seus programadores. Só assim é que serão e cumprirão verdadeiramente o serviço público. Muito obrigado pela vossa atenção. E vou dar a palavra ao senhor, Sua Excelência, o senhor Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, para abrir formalmente esta conferência. Muito bom dia. Gostaria de saudar o senhor Secretário de Estado, adjunto, caro Marcos Mendes, um dos pioneiros da razão de estarmos aqui, Presidente do Conselho de Administração da RTP, Presidente do Conselho de Administração da RTC, Diretor da RTP África, que cessa funções, a nova Diretora Isabel, Presidentes e Diretores das televisões dos países africanos de língua oficial portuguesa. Gostaria de saudar de uma forma particular também o Dr. Carlos Veiga, que, enquanto Primeiro-Ministro, esteve no período em que a RTP Internacional e a RTP África nasceu. Gostaria de parabenizar os 25 anos da RTP África e quebrar o protocolo e pedir uma salva de palmas. A saudar também a senhora embaixadora de Angola, que está aqui presente. Todo o protocolo observado. Agradecer à administração da RTP pela escolha de Cabo Verde e a cidade da Praia, a capital do país, para estas comemorações, esta conferência e a gala que se realiza amanhã. A RTP África faz, de facto, parte do cotidiano dos povos africanos de língua portuguesa. É assim na aproximação dos povos lusófonos e na nossa ligação com a diáspora, particularmente no caso de Cabo Verde.
Nós, para compreendermos este país, temos que ultrapassar as 10 ilhas, temos que ultrapassar os 500 mil habitantes, somos muito mais do que isso e uma parte da razão de existência de Cabo Verde está na nossa diáspora. E a RDP África chega também à diáspora. E partilhamos também através da informação o que se passa na vida política, na vida económica e social dos nossos países. Aumentamos a extensão do conhecimento das nossas culturas, o mercado para os nossos artistas, os feitos dos nossos desportistas, as alegrias dos programas de entretenimento. E com a vantagem de tudo ser feito em português, a língua que nos une. Não há dúvida que a RDP África é um dos projetos mais bem conseguidos na comunidade dos países de língua portuguesa. Estou a falar da CPLP, que ultrapassa o grupo dos países africanos e que também integra Portugal e Brasil e Timor. 25 anos da existência, continuidade, consistência e perseverança fala por si. E o facto de estarmos a comemorar 25 anos significa que já é um projeto maduro, que tem histórias para contar. E no mundo conturbado em que vivemos, com ataques à democracia e às liberdades, e com o fenómeno das redes sociais e crises à escala global, a valorização da comunicação social que informa os cidadãos com a independência, objetividade, imparcialidade e pluralismo é um elemento fundamental para a estabilização e a proteção e o aprimoramento da democracia. O pluralismo, o contraditório e a diversidade são importantes para colocar à disposição dos cidadãos opções e pontos de vista diferentes e alternativos, diferenciados, para se informar e formar opinião. Por isso, dizemos bem-vindos a este país, Cabo Verde, que coloca a liberdade e a democracia, a estabilidade e a boa governança como os seus maiores ativos para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento económico e social. E é sabido o poder da televisão, na influenciação dos cidadãos, através da transmissão de informação, mensagens e conteúdos. Antigamente fazia-se através da caixinha lá em casa. Hoje, a informação, mensagens e conteúdos saem em inúmeros suportes digitais, a partir de inúmeros emissores e em todo lado. A proliferação de produtores e de emissores de informação através das redes sociais colocam os órgãos sociais, os órgãos da comunicação social, o desafio de funcionarem como reguladores no fornecimento de informação e serviço credível, objetivo, imparcial e plural e de se posicionarem como preferência dos cidadãos. O Serviço Público de Televisão ganha, por isso, cada vez mais relevância e pertinência neste contexto da era digital que veio para ficar e sofre mutações. E essas mutações muitas vezes não são benéficas, mas não há como evitar esta era e o seu desenvolvimento. E saber posicionar-se num mercado de informação concorrencial e cada vez mais global e fragmentado, claramente sem tentações autoritárias para calar vozes, é o grande desafio para os grandes poderes, quer o poder público, quer o poder dos próprios órgãos de comunicação social, formais, públicos e privados. E aqui em Cabo Verde, nós não estamos imunes e sentimos estas influências, a todo nível. Temos uma comunicação pública, temos órgãos privados e temos órgãos não formais, informais, que entram todos os dias nos nossos telemóveis, nos iPhones, nos nossos computadores, e temos a diáspora que amplifica também esse fenómeno. Quer dizer que é um desafio também que nós temos de fazer a boa comunicação que possa colocar fronteiras entre aquilo que qualquer um faz a partir da sua casa
e atinge milhões e globaliza a sua informação. Aqui em Cabo Verde nós temos investido na RTC, quer do ponto de vista do reforço da sua independência e autonomia administrativa, financeira e editorial face ao poder político, quer na reestruturação e modernização tecnológica, qualificação e emissão de serviço público. Muito trabalho foi feito, mas há muito ainda por fazer, particularmente para garantir a autonomia e a sustentabilidade económica e financeira do órgão público. Nós implementamos já TDT, Televisão Digital Terrestre, que fez com que a RTC chegue hoje a 98% da população de cabo-verdiana, nos lugares mais recônditos dos povoados e das localidades de Santo Antão a Brava. Mas, ao mesmo tempo, tem permitido o aparecimento de televisões privadas no mercado, criando oportunidades para o desenvolvimento do setor audiovisual e digital. E o desenvolvimento do setor privado é importante, e a regulação também, para evitar abusos de poder de mercado dominante por setor público. Por um lado, precisamos de um setor público forte, credível, para diferenciar neste manancial de informação que entra por todo lado. Por outro lado, precisamos de canais também de televisão privados que se rejam por princípios deontológicos e também de serviço que prestam ao país. Quer no mercado interno e principalmente junto às nossas comunidades imigradas, a nossa televisão cabo-verdiana tem o desafio de se posicionar num mundo da era digital, que é concorrencial, global, fragmentado, com serviço público de qualidade credível e plural. E para terminar, lanço um desafio que é podermos chegar à nossa diáspora com informação. A RTC tem esse propósito, a RTP África pode ajudar. Quando eu digo a nossa diáspora, não é só a nossa diáspora que está em Portugal, mas a nossa diáspora que está nos Estados Unidos, é onde nós temos a maior diáspora. E eu não tenho dúvidas, porque por conhecimento próprio, indo às várias associações cabo-verdianas e que estão muito próximas e comungam os mesmos passos das associações portuguesas, têm avidez de informação. E precisamos fazer chegar essa informação. E são muito vulneráveis à desinformação, à manipulação e ao fake news. Esse é que é o problema. Não estou a falar por interesse próprio de político, pelo próprio país, pela imagem, muitas vezes, distorcida, que criam relativamente àquilo que hoje é a tendência de caminhar pelos extremos. Portanto, se conseguirmos chegar mais longe, as nossas comunidades, estaríamos a fazer aqui um grande trabalho para podermos projetar um serviço público também com responsabilidade para a formação da opinião junto à nossa diáspora. E a diáspora de Cabo Verde representa muito em termos de economia, muito em termos da própria política, muito em termos da cultura, muito em termos da participação na atividade junto das famílias, das transferências. Portanto, é com este desafio que eu termino, desejando a todos, a todas e a todos um feliz ano e que a razão e a paz prevaleçam sobre a guerra. Que esta guerra, de facto, termine, porque está a criar problemas para todo o mundo. Muito obrigado. Eu, no início, não agradeci devidamente o facto de estarmos aqui reunidos em Cabo Verde e por ter havido disponibilidade das autoridades cabo-verdianas em receberem aqui este evento. Mas estava ali a pensar e estava a dizer para comigo próprio que foi um falhanço aceitável, porque quando estamos em Cabo Verde estamos em casa. Sentimos-nos claramente em casa e a RTP África teve os seus primeiros passos precisamente
aqui, a partir de Cabo Verde. E, portanto, essa minha omissão, que venho agora a reparar, agradecendo do fundo do coração o facto de estarmos aqui reunidos na cidade da Praia, tem a ver, efetivamente, com o facto de aqui nós estamos em casa, a RTP sente-se em casa aqui e, enfim, trabalhamos da melhor forma com a RTC e sentimos-nos muito acarinhados sempre que vimos cá, em particular aqui pelo Sr. Presidente da RTC. Vou dar a palavra agora a uma pessoa que tem o conhecimento histórico de como chegámos aqui. Estava no governo na altura e lançou-se a ideia de haver uma RTP internacional. Essa RTP não existia, a RTP queria ter uma projeção para lá das suas fronteiras e, portanto, nasceu há vários anos, nasceu a RTP Internacional. E depois o passo seguinte foi dentro da RTP Internacional, porque o internacional é algo muito vasto, houve a ideia de criar algo especificamente para aquilo que para nós é o mais importante, penso eu, para Portugal é o mais importante, que é a nossa relação com os países africanos de língua portuguesa. E isso tinha de ser feito através de um canal de televisão dedicado a eles, dedicado em termos de informação, dedicado em termos de programas, de todo tipo de conteúdos, com delegações. A RTP só tem delegações em África, depois tem correspondentes importantes, espalhados pelo mundo, mas delegações, as únicas delegações que a RTP tem, estão sediadas em África, nos 5 países africanos. E isso mostra a importância que atribuímos a esta relação que queremos fortalecer, queremos desenvolver. Digamos que o patrono desta ideia foi o Dr. Jorge Coelho, que infelizmente não pode estar entre nós porque já faleceu, estaria aqui seguramente com muito gosto, mas para nos lembrar todas essas memórias, vou passar a palavra a um excelente orador que se chama Dr. Luís Marques Mendes. Faz favor. Boa tarde a todas e a todos. Queria saudar o Sr. Primeiro-Ministro, que teve que sair, mas que acabou de nos brindar com uma excelente intervenção. O meu querido amigo Secretário de Estado, que saiu temporariamente, mas já voltará. Queria cumprimentar também de uma forma muito particular o Sr. Dr. Carlos Veiga. Um gosto imenso voltar a vê-lo. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da televisão, digamos assim, que aqui funciona da anfitriã televisão de Cabo Verde. Queria cumprimentar a senhora embaixadora de Angola e queria cumprimentar os meus amigos e compatriotas portugueses, o presidente da RTP, Nicolau Santos, o António José Teixeira, diretor de informação, o José Arantes, diretor da RTP África, a Isabel Silva Costa, que agora será a nova diretora. Muitos parabéns e a todos os colaboradores que aqui nos honram com a sua presença, não levando a mal, destacar particular, como já fez o Nicolau Santos, o Afonso Rato. O Afonso Rato é um histórico funcionário da RTP, agora já está reformado, mas que teve um trabalho notável, quer na implantação da RTP Internacional, quer da RTP África, e eu já o disse publicamente várias vezes, merece sempre a nossa homenagem. Caríssimos amigos, queria começar por saudar Cabo Verde. Cabo Verde é um país que eu acho que, sendo estrangeiro, conheço bastante bem. É um país por quem tenho uma profundíssima admiração. E porque Cabo Verde é um caso exemplar no continente africano, exemplar à escala mundial. Um pequeno país, com poucos recursos materiais, com dificuldades muito sérias do ponto de vista do seu progresso e do seu desenvolvimento. E, todavia, é um país com uma marca forte de credibilidade e de prestígio na comunidade internacional. Cabo Verde é mesmo um país de grande credibilidade e de grande prestígio. E eu acho que isso tem uma explicação, não acontece por acaso. E a palavra que melhor define a credibilidade de Cabo Verde no panorama africano e internacional é a palavra qualidade.
Cabo Verde aposta sempre, permanentemente, na qualidade. Qualidade da sua democracia. A democracia em Cabo Verde funciona na perfeição. É um exemplo para qualquer um de nós, mesmo aqueles que não têm a ver com a África. A qualidade das suas elites políticas. E nós sabemos que elites bem formadas e bem preparadas são fundamentais para a construção do futuro. A qualidade dos seus responsáveis políticos, ora no governo, ora na oposição, ora no poder nacional, ora no poder central, nos vários quadrantes políticos. Qualidade. Qualidade intelectual, qualidade de pensamento estratégico, qualidade e sentido de responsabilidade na sua ação e na sua intervenção. Qualidade também nas políticas que Cabo Verde desenvolve. Políticas de desenvolvimento sustentado e políticas de forte aposta na investigação e na inovação, ou seja, o caminho do futuro. Cabo Verde não é um país que olha para trás, é um país que olha e segue em frente. Um povo que tem também uma enorme qualidade, simpatia, hospitalidade, trabalho, disciplina, vontade e, sobretudo, uma grande ambição. Este é um país com uma fortíssima ambição. Ambição de cada um na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ambição em termos de coletividade, em termos de futuro e em termos de nação. E por isso não é por estar neste momento aqui em Cabo Verde. Sempre o tenho dito. Lá, cá e pelo caminho. Cabo Verde merece esta homenagem e eu queria cumprimentar de uma forma muito particular, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, toda a comunidade de Cabo Verde. Em segundo lugar, se me permitem, cumprimentar também todos os outros países, São Tomé, Guiné, Angola, Moçambique, e as suas televisões públicas que fazem parte deste projeto. São todos credores da nossa estima e da nossa admiração. E é muito e muito importante este trabalho de cooperação, de harmonia, de partilha e de parceria. E queria cumprimentar, de uma forma muito especial, ninguém levará a mal, a RTP. Com este à vontade, tudo o que vou dizer com este à vontade. Eu hoje, de alguma forma, pertenço mais à concorrência, à SIC. Mas há muitos anos, como aqui foi recordado, eu fui responsável em termos de tutela pela RTP, quer na minha qualidade de antigo secretário de Estado e antigo ministro. E queria aqui cumprimentar em primeiro lugar o Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP. Primeiro, agradecer-lhe a amabilidade e a gentileza do convite para eu estar aqui hoje. Não estava à espera, mas fiquei sensibilizado. Segundo, queria felicitá-lo por esta comemoração, 25 anos da RTP África. Não é uma data qualquer, é importante enfatizá-lo. Mas queria, sobretudo, saudá-lo e felicitá-lo por esta sua preocupação, aqui expressa na sua intervenção, mas também em pequenos gestos, que é homenagear os heróis da RTP África. Aqueles que ajudaram a construir ou que tiveram a ideia de construir esse projeto. E uma grande organização com futuro tem que ter história, tem que ter memória e tem que ter gratidão. O seu gesto, por exemplo, de convidar o Afonso Rato para estar aqui connosco, é um pequenino gesto que tem uma enorme dimensão. Meu caro Nicolau Santos, os meus parabéns. E cumprimento também nas pessoas da RTP, o gerente, que vai deixar funções, um grande profissional, em quem eu de facto presto a minha homenagem. O António José Teixeira, diretor de informação, que é um dos jornalistas mais credenciados em Portugal, e cumprimentar também a Isabel Silva Costa, que é uma referência da cultura e a quem aproveito para desejar as maiores felicidades. Tudo para vos dizer, caras amigas e caros amigos, eu não vos vou amassar muito tempo, não quero ser maçador. Mas queria só partilhar convosco algumas ideias que não têm nada de transcendente, apenas são genuínas e autênticas.
E a primeira ideia tem a ver com este projeto. Nós costumamos dizer em Portugal, a respeito, por exemplo, da União Europeia, antiga Comunidade Económica Europeia, nós costumamos dizer em Portugal que a antiga Comunidade Económica Europeia, CEE, e hoje União Europeia, é um projeto invulgar, fora do vulgar, atípico. Porque não é um projeto federal, embora tenha características federais, em algumas matérias, designadamente federalismo monetário. Mas também não é um projeto intergovernamental, como acontece em organizações semelhantes. Ou seja, é um projeto atípico, fora do vulgar, com características específicas e diferentes de outras organizações de caráter idêntico. Pois bem, a RTP África é um pouco a mesma coisa. É um projeto atípico, singular, fora do vulgar. Porque vejam bem, é formalmente, juridicamente, oficialmente, uma televisão de Portugal. Mas é substancialmente, estrategicamente, estruturalmente, um projeto de língua portuguesa. Que é um projeto de partilha com várias televisões. O objetivo não é a componente jurídica e formal ser Portugal que tutela, mas é a componente substantiva, em que todos participam, em que todos cooperam e em que todos colaboram. Isto é um projeto singular. Isto é um projeto fora do vulgar. Mas é um projeto que, como se vê, nasceu bem e teve sucesso. E como todos os projetos que têm sucesso, há aqui um passado, há um presente e há um futuro. O passado, como aqui já foi referido e bem pelo Presidente Nicolau Santos, eu diria que o passado começou há 30 anos. E começou com a RTP Internacional, lançada em 1992. Tive eu esse privilégio, era Ministro da Comunicação Social em Portugal. Ou seja, na altura não havia ainda sequer canais privados em Portugal. A RTP era o canal único de televisão. Mas era importante a dimensão estratégica da visão internacional. A RTP Internacional foi criada em função de 3 objetivos. Primeiro, e o mais importante, ajudar a defender, a promover e a reforçar a língua portuguesa. Segundo, apoiar a diáspora portuguesa. Em cada parte do mundo onde vive, onde trabalha um português, sente-se Portugal. E era importante construir essa autoestrada de informação e de cooperação e de amizade. E em terceiro lugar, estreitar as relações com os países africanos de língua oficial portuguesa. Foram as 3 razões que levaram à criação da RTP Internacional. E na componente lusófona africana, queria aqui recordar que o primeiro país de África com quem Portugal celebrou um acordo com vista à instalação, digamos assim, da RTP Internacional, foi aqui, com Cabo Verde. No tempo em que Carlos Veiga era Primeiro-Ministro. E queria saudar o Sr. Dr. Carlos Veiga e ao seu governo da altura pelo empenho, pelo compromisso, pelo estímulo, pelo incentivo que permitiram essa cooperação no domínio da RTP Internacional. E assim há 30 anos se deu o primeiro passo para hoje estarmos aqui. E depois, a seguir, alguns anos depois, precisamente há 25 anos, faz amanhã, avança formalmente a RTP África. Ou seja, uma autonomização, digamos assim, da dimensão africana deste projeto estratégico. O autor dessa decisão já não está aqui entre nós, mas merece sempre uma profundíssima homenagem. Jorge Coelho, que foi o Ministro da Comunicação Social em Portugal que me sucedeu nessa tarefa, isso com grande sucesso. Quero aqui homenagear Jorge Coelho. Primeiro, porque era um bom amigo, um grande amigo, que eu recordo sempre com saudade. Segundo, porque era uma pessoa de grande coragem. Ainda hoje, eu próprio e muitos outros comentadores realçamos o seu exemplo notável de coragem cívica e política quando assumiu responsabilidades sem as ter juridicamente
e abandonou funções governativas. Terceiro, porque, como se vê, era uma pessoa com visão e com sentido estratégico. Mesmo quem não conheceu Jorge Coelho, basta olhar para esta obra que aqui está, RTP África, para perceber que não era um político qualquer, era um político com visão e com sentido estratégico. E é bonito ver, 25 anos depois, a RTP a prestar esta justa homenagem a quem criou, de uma forma empenhada e determinada, este projeto. E este é o passado da RTP África. Depois há um presente. E o presente é um presente de sucesso. Inegável sucesso. Primeiro, porque é a afirmação deste projeto peculiar. É a afirmação da língua. É a afirmação da história de cada um dos países e das televisões que cooperam neste projeto de parceria. Depois, porque é um espaço importante de cultura. E ainda hoje, no mundo em que vivemos, cheio de dificuldades e cheio de assimetrias, aquilo que faz a diferença entre os povos não são os grandes recursos materiais. São, sim, as mais-valias da história, da cultura e da língua. E nós temos entre nós um património comum, entre várias outras mais-valias, que é o património da língua portuguesa. E esta é uma mais-valia deste presente, deste projeto. Aquilo que corresponde e de que são credores todas as televisões africanas que cooperam neste projeto de parceria. Segundo, é importante também sublinhar a história de sucesso, que é esta boa relação entre Portugal e os 5 países africanos de língua portuguesa. Relações políticas magníficas, de exceção, de excelência. Mas também a excelência da relação no plano audiovisual, no plano das televisões. Pode haver aqui ou acolá alguma dificuldade, mas o espírito de diálogo, de abertura e de comunhão e sentido estratégico prevalecem sobretudo. É um grande exemplo. E por isso é que este projeto tem aqui sucesso. Estamos, por isso, neste momento, aqui a sublinhar, a celebrar e a homenagear um projeto que tem passado e um projeto que tem um presente dinâmico. E um projeto assim, com passado e com presente, só pode augurar ter um grande futuro. E eu acho que vai ter um grande futuro. Permitam-me só sublinhar aquilo que eu considero alguns aspectos essenciais para afirmar cada vez mais o empenho neste projeto da RTP África e reforçar o seu processo. Costuma-se dizer no domínio do futebol que a equipe que ganha não se mexe. Um projeto ganhador até ao momento não tem que ser mudado, tem que ser aprofundado, tem que ser reforçado, tem que ser potenciado. Em primeiro lugar, parece-me essencial sublinhar aquilo que o Nicolau Santos aqui sublinhou. A importância do serviço público. Estou à vontade para o dizer, porque colaboro com uma estação privada. Há lugar, funções e objetivos para cada um. Mas o serviço público é essencial. Aqui nos mídias, tal como o serviço público de educação, tal como o serviço público de saúde, tal como o serviço público em matéria de segurança social, também no domínio dos mídias e na componente cultural, é importante, imprescindível um serviço público, com qualidade e com credibilidade. Há funções que o Estado só não pode alienar e que o Estado tem que manter e que os Estados devem financiar. Sempre o disse, sempre o pensei e por isso é que de alguma forma fiquei associado a este projeto. Há uma importante missão de serviço público. É fundamental reforçá-la. É fundamental potenciá-la. É fundamental aprofundá-la. Em segundo lugar, parece-me importante continuar a aprofundar esta ideia. Estamos perante uma televisão de língua portuguesa. Este é um fator que nos une a todos. Não apenas nos une, nos empolga. Porque a língua portuguesa é hoje uma das mais importantes no mundo. Em crescimento, em grande medida por causa de África. Em grande medida porque a África é um continente jovem, em crescimento
e em desenvolvimento. E esta mais-valia da língua portuguesa é um grande traço de união. Nós devemos acentuar aquilo que nos une, em vez de, às vezes, perdermos tempo com aquilo que, episodicamente, conjunturalmente, nos pode separar. É fundamental acentuar esta vertente, televisão da língua portuguesa. Em terceiro lugar, é também importante acentuar aquilo que tem de importância no plano estratégico para os 5 países de língua portuguesa em África, mais Portugal. Cada um de nós tem as suas próprias políticas, como Estados independentes, como Estados soberanos, que definem autonomamente as suas políticas. Portugal é um país da União Europeia, mas a nossa vocação e a nossa estratégia não se esgota na Europa. Nós temos outras vertentes e a dimensão africana da nossa política é uma dessas vertentes fundamentais. Ou seja, Europa e África não são projetos antagónicos, são projetos complementares. Um não existe sem o outro. E um é mais valorizado quanto mais o outro é potenciado. Pois bem, em África é a mesma coisa. Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Angola, Moçambique têm as suas próprias políticas, as suas próprias organizações de que fazem parte, no domínio africano, à escala regional, mas não dispensam a visão universal, a visão mais ampla, a visão mais global. Ou seja, nenhum dos dois projetos é antagónico, é complementar. E se esta RTP África ajuda no domínio da informação, da comunicação, da parceria, da entreajuda, entre esforços, ajuda a potenciar esta complementaridade que é útil para todos os países. Nunca esqueçamos isto, caros amigos, quando a RTP Internacional surgiu, unindo já todos estes países, ainda não havia a CPLP, ainda não se falava de globalização. Mas nós todos, ao criar a RTP Internacional primeiro e ao Jorge Coelho, ao criar a RTP África a seguir, fez a globalização, de alguma forma, aqui no domínio audiovisual. É importante este processo precursor, pioneiro, que temos tido. Em quarto lugar, se me permitem, é muito importante também este projeto, do ponto de vista de ajudar aos esforços para que a língua portuguesa venha a ser, de hoje à amanhã, língua oficial das Nações Unidas. O que não é um objetivo de Portugal, é um objetivo da língua portuguesa. O que não é apenas um objetivo de Portugal, é um objetivo dos vários países que no mundo, nos 4 continentes, falam o português. E um veículo como a RTP África só pode potenciar um objetivo estratégico e estruturante como este. E, finalmente, quinto grande objetivo que me parece importante para o futuro é a importância de estabelecer cada vez mais relações fortes, de amizade, digo bem, entre os povos. Entre os povos que aqui nós, de alguma forma, simbolizamos. O povo português, cabo-verdiano, de São Tomé, povo angolano, de Guiné ou de Moçambique. Todos diferentes, mas todos iguais neste objetivo, fomentar uma grande relação de amizade. Ontem, ao chegar aqui, já de madrugada ao hotel, o funcionário que nos atendeu simpaticamente, ao conhecer ali um querido amigo da RDP África, disse logo, RTP, eu não perco RTP. E eu que venho muitas vezes aqui a Cabo Verde, às várias ilhas, eu sou dos poucos que devo conhecer praticamente todas as ilhas de Cabo Verde e para mim é um privilégio. Sempre RTP é falada com carinho. E tem muito a ver, ou quase tudo a ver, com a RTP África. Ou seja, esta relação, para além do plano político, para além do plano do Estado, para além do plano entre os chefes de Estado, os primeiros ministros, os governantes, há uma relação do povo. O povo. O povo simples, o povo anónimo, mas o povo que constrói o nosso futuro, gosta da RTP África. Ou seja, este projeto une, este projeto agrega,
Este projeto permite consensos políticos e consensos sociais. Permite acentuar aquilo que são as nossas mais-valias, a nossa história, nossa língua e a nossa cultura. É por tudo isto que eu termino pedindo desculpa pela amassada destes minutos para vos dizer novamente e a sintetizar o seguinte: é um privilégio estar hoje aqui convosco e por isso agradeço uma vez mais a amabilidade deste convite. Não esperava. Segundo, é um privilégio poder-vos falar do início deste processo e das suas fases posteriores, porque na minha vida política, que foi longa, foi talvez a coisa mais importante que eu decidi na vida, a criação da RTP Internacional. Terceiro, porque é um prazer imenso homenagear um grande amigo que tem tudo a ver com este projeto, Jorge Coelho. E finalmente, porque é para mim um prazer enorme estar em Cabo Verde e estar com cabo-verdianos, mas também estar com todos os outros países, chamados países africanos de língua portuguesa. A todos a minha homenagem. Este projeto é vosso, é um projeto da língua portuguesa, é um projeto estratégico, é um projeto socialmente indispensável. Parabéns por aquilo que fizeram. Felicidades para os próximos 25 anos. Bem-ajam porque estão a fazer história e estão a fazer serviço público. Muito obrigado. Bom, vamos na sequência das palavras do Dr. Luís Marques Mendes e, como eu vos tinha dito, e ele não deixou os seus créditos por mãos alheias, é um notável orador com uma notabilíssima memória. Vamos passar um extrato das afirmações do Dr. Jorge Coelho a quando da criação, precisamente, da RTP África. A RTP África é certamente, vai ser certamente, um dos maiores e mais importantes instrumentos de ligação entre todos os povos de língua portuguesa e, por isso, desempenhará um papel estratégico no aprofundamento das nossas relações e da cooperação entre os nossos países. Quando se fala numa comunidade, estamos a falar da partilha de valores, de ideias, de projetos, de expectativas e de afeto. A RTP África, da forma como foi concebida por todos nós, tem exatamente como função fortalecer estes laços que potencialmente poderão atingir cerca de 25 milhões de cidadãos. Contrariamente a muitos outros projetos de televisão internacional que pretendem impor uma visão do mundo, a RTP África baseia-se num sistema de partilha, num sistema de interatividade. O espírito deste projeto, da RTP África, poderá bem ser colocado numa divisa: um por todos e todos por um. Este não é um canal feito para os países lusófonos, mas antes uma televisão feita pelos e com os países lusófonos, que reflete as preocupações sociais e culturais, que se assume como um projeto com preocupações na área educacional e um mosaico das várias sensibilidades económicas e financeiras dos nossos países. Todas as televisões nacionais dos países lusófonos têm um papel importante e vital na concretização deste projeto. Todos os povos dos países africanos de expressão portuguesa poderão, assim o esperamos, rever-se completamente no conteúdo da RTP África. Mais do que isso, devemos todos sentir orgulho de pertencer a uma das mais importantes comunidades do mundo, a comunidade lusófona, e a RTP África contribuirá, certamente, para o reforço desse orgulho. Deixem-me só, antes de começar esta mesa redonda, de esclarecer algo que, às vezes, como não é dito, pode levar a equívocos.
O Dr. José Arantes para os amigos e companheiros de armas, nós começámos há muitos anos no jornalismo de economia e agora chegámos aqui. O Zé Arantes não deixa a RTP África para se ir dedicar à reforma ou, enfim, a fazer o pudim abado de priscos que soubemos ontem que ele sabe fazer muito bem. Não é isso. Eu convidei há algum tempo, talvez em outubro, convidei o Zé Arantes para ser uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da RTP, ocupando um cargo que até agora foi desempenhado pelo José Maria Lopes Araújo, esse sim que se vai reformar, e que tem as relações importantes a nível europeu, nomeadamente com os nossos parceiros, as televisões públicas europeias e com a Eurovisão. E, portanto, com a experiência que o Zé Arantes ganhou em África, nós propusemos este desafio e, embora o grande amor dele seja a RTP África, ele aceitou este desafio e vai desempenhar essas funções também a partir de 15 de janeiro. Portanto, era só para deixar claro que não estamos a afastar o Zé Arantes, pelo contrário, queremos que o Zé Arantes continue a colaborar connosco brilhantemente, como esteve até agora na RTP África e conduziu esta situação. Bom, temos aqui, enfim, uma mesa redonda de pessoas que têm o pesado encargo de gerir televisões públicas. Eu penso que muitos dos nossos problemas são comuns, mas haverá seguramente especificidades em cada um deles. O debate chama-se Televisão Pública, Serviços e Inovação, e eu gostava de começar por perguntar ao Francisco Mendes como é que está a TPA em Angola, sabendo que se encontra, tanto quanto sei, num processo de investimento importante para o seu desenvolvimento. Eu dizia que a televisão pública de Angola está a passar neste momento por um processo de modernização técnica e tecnológica. É um investimento que está a ser feito pelo Estado. Durante muitos anos a TPA funcionou com muitas dificuldades, apesar de ser a maior cadeia de televisão do país, era a mais atrasada do ponto de vista técnico, tecnológico, de infraestruturas, se comparado com a TV Zimbo e os canais que são emitidos por via das provedoras de distribuição de sinal, como a ZAP, Viva e outros. Em 2019, o Sr. Presidente da República fez uma visita à televisão pública de Angola e constatou que a televisão precisava com urgência de investimentos. Esses investimentos deviam começar a ser feitos em 2019, mas por causa da pandemia foram adiados e começaram a ser feitos no ano de 2021, a partir de outubro. A primeira fase do projeto foi concluída com o lançamento da emissão em HD, nós emitíamos em SD, e a segunda fase desta primeira fase foi a inauguração da TPA Notícias, o canal de notícias 24 horas da TPA. Há uma segunda fase desse projeto que vai arrancar ainda este ano, que prevê investimentos na área de entretenimento, nos estúdios para entretenimento, e vai permitir também o surgimento de um canal misto, um canal de desporto e cultura. Não é? A princípio, este canal deveria ir ao ar já no ano passado, aproveitando as infraestruturas de um canal que emitia nas plataformas de distribuição de sinal de televisão, que é a Palanca TV, mas constatou-se que este canal não tinha condições técnicas para receber um canal de desporto e cultura com a qualidade desejada, por isso foi incluído neste investimento que está a ser feito agora na TPA. Fora o investimento que está a ser feito na área técnica e tecnológica, há também uma aposta muito grande na formação, porque nós estamos a fazer uma ruptura total com a forma antiga de fazer televisão para a forma nova de fazer televisão, e é fundamental que se formem as pessoas para que elas se adaptem à nova realidade que está a ser implementada na televisão. Não é um processo fácil, como deve perceber,
porque durante muito tempo as pessoas trabalhavam de uma forma e hoje terão que mudar os processos, a maneira de fazer e como sabe, nós geralmente dizemos que somos liberais, mas a prática mostra que os homens são muito conservadores, não é? Apegam-se àquelas coisas muito simples dia a dia e se ele conduz a coisa de uma forma, ele vai fazê-lo todos os dias da mesma forma, porque é a forma como ele se habituou a fazer. E nós temos vários exemplos. Muitos de nós em casa sentam-se sempre na mesma cadeira, têm o mesmo talher, mas dizemos, nós somos liberais. Sim, mas no fundo nós temos uma forma muito conservadora de ser que nos domina, não é? E é natural que também encontremos neste processo de mudança, de ruptura, resistências, porque, como sabe, a modernização dos órgãos leva, infelizmente, necessária também à redução do pessoal. Hoje, os avanços técnicos e tecnológicos já nos permitem, por exemplo, que um repórter possa filmar e, ao mesmo tempo, fazer a transmissão em direto de qualquer parte do mundo sem que tenha um operador de câmara. Já nos permite ter apenas uma equipa de 2 pessoas para fazer uma transmissão, porque hoje o operador de câmara tem que necessariamente saber editar nas matérias. Não é? É um processo, não é? Estamos a avançar e nós esperamos que possamos ter sucesso neste processo de renovação da televisão pública de Angola. Muito obrigado. Penso que já foram tocados aqui alguns dos problemas que efetivamente todas as televisões estão a enfrentar, que é a necessidade de mudar, a necessidade de se adaptar a novos desafios, a necessidade de encontrar profissionais que respondam a esses desafios e que muitas vezes não estão, ou na generalidade das vezes, não estão dentro das empresas, têm de ser buscar ao mercado ou ser formados e, portanto, as academias de formação também são fundamentais. E depois tudo isto é acompanhado, embora com a eventualidade de redução de pessoal, é acompanhado com a necessidade de fortes investimentos, porque as mudanças tecnológicas assim o exigem. Dr. Policarpo, como é que aí, aqui em Cabo Verde, a televisão está a seguir este processo? Antes de mais, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que está ausente, o Dr. Marco Mendes, o Dr. José Arentes, portanto, responsável da Cooperação Internacional da RTP, a Senhora Embaixadora de Angola, o Senhor Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, a Senhora Diretora da RTP África, o Senhor Diretor da Informação também da RTP, os colegas do Conselho de Administração da RTC, o Senhor Administrador Único, portanto, da Infrapress, a todos os presentes e cumprimento também aos colegas aqui do painel. Ora, para dizer que a Rádio e Televisão de Cabo Verde, o nosso Conselho de Administração, que assumiu as suas funções em julho do ano 2000, nós, à partida, mesmo quando, antes de virmos para a empresa, fizemos um diagnóstico daquilo que era a vida da empresa. Então, nós definimos 3 eixos prioritários e fundamentais das nossas atuações para o horizonte do nosso mandato, que são de 3 anos. Definimos a partida que os recursos humanos é o eixo fundamental e prioritário das nossas atuações. Definimos também que era necessário trabalhar o segmento, o saneamento da empresa e também era preciso olhar para a inovação tecnológica da empresa, porque a televisão, a média aqui, Rádio Zona Cabo Verde, dá-se sobre os aspectos tecnológicos, os direitos, os conteúdos e os recursos humanos. Portanto, nós estamos há 2 anos e meio na empresa. Até esse momento, nós já investimos na empresa RTC quase 2 milhões de euros. Portanto, com cerca de 997 mil contos, 880 mil euros, investimos em 2 anos. E recorremos agora à banca, portanto, ao mercado de capitais, mais precisamente à Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde nós contratamos 1 milhão de euros para que façamos investimentos em área tecnológica, porque nós entendemos que a televisão
precisa de muita tecnologia. E nós também prometemos e já estamos a cumprir aos cabo-verdianos que iríamos lançar um novo plano de negócio para que a empresa tenha, portanto, a parte das receitas que são consignadas, que são claramente insuficientes, para dar, portanto, uma ajuda à autonomia financeira da empresa, e lançamos, portanto, no mês de setembro, um novo plano de negócios para a rádio e televisão cabo-verdiana. Claro está que as indenizações compensatórias do Estado são insuficientes, data de 1997, portanto temos as mesmas contas de exploração de há 26 anos atrás, e nós somos chamados para prestar cada vez mais e melhores serviços. Os tempos são outros, os contextos são outros, há mais custos e há necessidade de realizar mais investimentos. Por isso estamos a realizar nesse momento vários investimentos. Estamos também com uma forte aposta na formação profissional. Portanto, estamos a avançar também com a cooperação lá da RTP. Demos agora um salto também com outras parcerias com a Rádio e Televisão de Gran Canárias. Estamos a cuidar daquilo que nós pretendemos deixar aqui como o nosso legado, que é a formação de jornalistas no campo temático, porque achamos que é o momento certo. Cabo Verde já tem muitos jornalistas e profissionais generalistas. Agora é o momento de se qualificar para, portanto, termos conteúdos temáticos. É isso que estamos a fazer nesse momento. Muito bem, muito obrigado. Doutor Sérgio Marcos, em Moçambique, enfim, a sua área é mais comercial, mas pode-nos dar seguramente uma visão de como é que a televisão de Moçambique, a televisão pública de Moçambique, se está a adaptar a estes novos tempos e se também enfrenta algumas das dificuldades que já foram referidas aqui. É certo, bom dia. Temos realmente muitas semelhanças do ponto de vista das nossas operações. No fundo, a TVM e a TPA assemelham-se muito, até pela área em que atuam, a área regional. Nós tivemos uma diferença do ponto de vista deste processo de migração tecnológica. O governo fez um salto porque decidiu que iria contratar um financiamento para a televisão pública e do ponto de vista tecnológico, nesse aspecto, beneficiamos de um financiamento interessante. Passamos a ter centros de produção nas nossas 11 províncias de ponta, com construção e com equipamento. Mas do ponto de vista de operações, já não houve qualquer mudança em relação ao modelo de financiamento, ou seja, continua o mesmo, com que nascemos como empresa experimental, em 81, em 94 evoluímos para a empresa pública. Mais recentemente, em 2018, fomos integrados no setor empresarial do Estado de Moçambique, onde estão grandes empresas públicas, como é o caso da HCB, que gera a hidrelétrica de Cabora Bassa, como é o caso da NH, que gera o oil and gas, os CFM, as mais pujantes empresas moçambicanas. Lá está a televisão de Moçambique, que não tem, naturalmente, os produtos que estas grandes empresas têm para gerar receitas. Mas é nesse leque que está a atuar, considerada uma empresa do setor empresarial do Estado, e é como se o governo tivesse dito, olha, já fizemos o nosso investimento tecnológico e infraestrutural, com a construção dos edifícios, dos centros de produção em todas as províncias, mas lá está, o custo operacional é algo que está nas nossas mãos e que naturalmente tira-me sono a mim em particular, que estou na área comercial e tenho que procurar cobrir este déficit de exploração que é grande em relação às nossas dotações orçamentais do Estado. Penso que o nosso grande desafio, como referia o meu colega de Angola, é realmente fazermos alguma transformação na nossa cultura de produção. Nós temos os nossos técnicos, os nossos engenheiros que não abdicam do padrão dos equipamentos que nós andamos muitas vezes a receber como donativos, que são um padrão broadcast, mas que oneram muito as nossas operações e, portanto, nesta altura, nós deveríamos tornar-nos mais flexíveis, adotarmos um modelo de produção que a nossa concorrência, as televisões privadas têm estado a usar, que são estes equipamentos baseados em máquinas mais pequenas, mais baratas, menos onerosas e, portanto, as operações têm que estar ao nível daquilo que são as nossas dotações e a capacidade de produzir receitas. Há aqui um exercício que temos que fazer para convencer
toda a massa, sobretudo da área técnica, a perceber que se nós continuarmos nesse patamar, do ponto de vista do modelo de produção, não teremos capacidade de repor os equipamentos que recebemos agora na migração digital. E teremos um déficit muito grande entre aquilo que gastamos a produzir e aquilo que conseguimos ir buscar ao mercado em termos de receitas próprias. Portanto, penso que esse é o nosso grande desafio. Está inscrito no nosso plano estratégico, mas passar do papel para a realidade, de facto, tem sido o nosso maior desafio. Vamos olhar para frente, vamos procurar que as ações de valorização do serviço público de televisão. Nós tivemos recentemente a experiência de feedback, agora da emissão de final do ano, que me parece uma experiência muito interessante para continuarmos a investir nela e a partilhar, que é o projeto Estamos Juntos, não é? Introduzido pela RTP, que junta os países africanos de língua portuguesa numa mesma emissão de final do ano. É algo único, que a nossa concorrência não tem, e é nestes projetos de grande força editorial que nós temos que fazer o nosso grande investimento, portanto, valorizar mais e fazer disto o grande diferencial em relação àquilo que é a nossa concorrência. Que realmente, como é no caso de Angola, também é muito forte em Moçambique. A ZAP também atua em Moçambique. Temos o Grupo Soico, que também tem a possibilidade de mexer com diferentes plataformas. Enquanto nós somos só televisão, eles também são rádio, são jornal e têm plataformas de produção e de agenciamento muito fortes. Portanto, eles concorrem numa frente mais ampla do que a nossa. E teremos de encontrar estas alternativas criativas para encarar o mercado, mas repetindo aquilo que já foi dito aqui, que a força do serviço público está lá e temos que aproveitá-la ao máximo. Muito obrigado. Eu gostava de lembrar que um dos projetos que é uma herança do Zé Arantes, que começou há 3 anos e que se tem vindo a consolidar, é as nossas televisões, conjuntamente, passarem em direto o fim do ano nos diferentes países. E como os fusos horários são diferentes, dá para fazer isso. E o último fim do ano houve uma emissão em direta durante 4 horas e meia, com as televisões a ser conduzidas por cada um dos países onde estava a assinalar o fim do ano. E este é um tipo de colaboração que eu penso que tem todo o caminho para fazer, que pode estender-se, e tem vindo a estender-se, a produções de outro tipo de conteúdos que sirvam conjuntamente para alimentar as nossas emissões. O que eu ia perguntar aqui ao Francisco de novo é o facto de as televisões em todo o mundo estarem a reorganizar, sobretudo as europeias. Enfim, nós olhamos normalmente para a BBC e conseguimos muitas vezes ver o que eles estão a fazer, mas também depois para a França, para a Grécia, inclusive, e nós conseguimos ver que a reorganização das televisões em termos tecnológicos, pensando que serão projetos cada vez mais multimédia, cada vez mais assentes no digital, estão a conduzir também a uma reorganização interna das diferentes áreas da atividade. Na TPA está a acontecer algo semelhante? Sim, isso está a acontecer com muitas televisões. Não é? A ideia é que existem poucos recursos para se fazer televisão. Hoje, os Estados que têm televisões públicas dão quase nada de recursos às empresas, e as empresas têm que fazer ajustamentos para que possam sobreviver. No nosso caso, ainda é um processo que vai-se fazendo com muita timidez, não é? Ainda há uma territorialidade entre as áreas, não é? Informação e entretenimento, sendo que, no caso da TPA, o desporto está dentro da informação. Poderá se otimizar quando for criado um canal híbrido que vai servir o desporto e também à cultura. Mas é um processo que nós vamos ter que caminhar, não é? Porque não temos outra possibilidade que não essa. Até porque, com o avanço da tecnologia, isso, para além de poupar recursos, também demanda um pessoal muito mais reduzido. Ou seja, vamos chegar a um momento em que, eventualmente, vamos ter que
E hoje ainda, e aqui entra aquela questão da cultura corporativa das empresas, né? Ainda, hoje eu não diria que existe uma rivalidade, hoje existe uma maior colaboração entre a área de programa e a área de informação, que não era assim durante muito tempo, não é? Havia uma série de disputa por território, não é? E ficava-se, e ainda fica-se com a impressão que a informação tem primazia em relação à área de programas. Mas nós vamos ter que evoluir para que elas façam um casamento perfeito, né? Porque as televisões hoje, os programas de entretenimento, os programas de informação têm que ter uma colaboração permanente. Por outro lado, nós também vamos ter que apostar no digital, onde somos muito fracos, não é? Hoje, a maioria das pessoas já não vê televisão como víamos há 20 anos. Não é? Hoje já não tem acesso à informação como tinha há muitos anos. E é fundamental que a TPA se adeque a estes novos públicos, que é a maioria, não é? Que tem acesso a outras formas de obter informação, e nós vamos ter que fazer esses ajustamentos. Mas são passos que não começamos ainda a dar, porque, como sabe, apesar de termos uma televisão de 45 anos, ela durante muitos anos não fez muitos progressos em muitas áreas. Então, nós temos que dividir o nosso foco, começar por dar mais dignidade à televisão, e depois vamos partir para este processo, que é o processo de otimizar a forma como as áreas estão interligadas. Obrigado. Eu parece-me que isto que nos disse o Francisco Mendes faz todo sentido. Eu penso que os serviços públicos de rádio e televisão, ou de mídia, como se queira chamar, existem há muitos anos nos nossos países e não são compatíveis com revoluções. Têm de se fazer passo a passo as mudanças necessárias para se acompanhar os novos tempos. As revoluções às vezes correm mal e depois os prejuízos são maiores do que os ganhos. De qualquer maneira, há uma questão essencial que eu penso que é crucial a todos nós, que é a questão do financiamento. As nossas empresas, suponho eu, todos nós temos a sensação de que precisavam de mais dinheiro para enfrentar mais financiamento. Esse financiamento normalmente é financiamento público, mas também se pode ter acesso a receitas privadas. O que eu gostava de saber era de cada um de vocês qual é, em termos de estabilidade, o tipo de financiamentos que tem, e começava pelo Francisco. A questão do financiamento, vamos lá ver. Eu vou falar, algumas coisas que eu vou falar são não necessariamente a opinião do dono da empresa, não é? São opiniões pessoais que tenho em relação a algumas coisas que têm a ver com financiamento. E no caso específico de Angola, o Estado já não tem capacidade para financiar como fazia o Serviço Público de Televisão, porque é um serviço muito dispendioso. Na década de 80, o financiamento era feito por via de pagamento de uma taxa, não é? De rádio e televisão, que já não acontece hoje. Hoje o financiamento da televisão pública é feito por via do Orçamento Geral do Estado. E os recursos que são disponibilizados não chegam para quase nada. Eu vou dar um exemplo. A TPA recebe, todos os meses, do Orçamento Geral do Estado, 816 milhões de kwanzas. Isto é quase 1,5 milhão de euros. 95% desses recursos é para pagar salários. Sobram 5%, que é o dinheiro para fazer investimento e despesas de manutenção. Quem conhece como funciona uma estação de televisão sabe que isso é impossível. O mercado publicitário de Angola já foi de 300 milhões de euros, hoje deve ser de 30 milhões, por causa da retração económica. E 75% deste mercado não é para televisão nem para rádio, são outdoors, não é? Que é o investimento que as empresas fazem. As receitas de publicidade da TPA são de quase 2, 3 milhões de dólares. Dão para pagar 3 salários. Não é? E depois há, e aqui vai a opinião pessoal, que é, os nossos donos, não é? E eu falo, é um problema transversal. Eles não sabem, eles têm um negócio e não percebem do negócio. Eles não entendem o negócio. Por exemplo, ele dá 1 milhão e exige que você faça projetos de 5 milhões.
porque as pessoas têm uma visão redutora do que é uma televisão. Há donos de empresas que pensam que uma televisão é ter uma câmara, ter um microfone e já está, pronto, pode-se fazer. E pensa-se que para se fazer um programa de televisão bastam as câmaras e pronto, já está. E se você disser, não, tem despesas de produção, assusta. Mas tem despesas de produção, afinal? Tem, não é? E essas despesas de produção precisam ser cobertas por alguém. Quem é que vai pagar? Essa é a questão. E depois há um outro problema. As pessoas, por causa da cultura do patrimonialismo, acham que a televisão pública é algo em que as pessoas não precisam pagar rigorosamente nada. Um artista, ele vai buscar um conjunto de patrocinadores para fazer e acha que a televisão tem que lhe transmitir o show gratuito. Mas a televisão não é pública. É pública, mas você tem que pagar. E eu costumo dar um exemplo. Quem de nós pega nas malas, vai à TAP e diz, olha, a TAP é pública, agora preciso ir a Londres, entrar lá no avião. Porquê é que paga o bilhete? Porquê é que paga? Porquê é que paga a eletricidade na empresa pública? Mas nós não queremos pagar os custos das televisões públicas. Não, isso é do Estado. Sim, a TAP também é do Estado. A TAP também é do Estado. Os comboios também são do Estado, mas as pessoas pagam. Ou seja, quer os donos das empresas e quer os cidadãos têm uma visão redutora daquilo que é uma televisão pública. E nós temos que ter a coragem, o Estado, de discutir um novo modelo para o financiamento. Vamos fazer um modelo híbrido, vamos ter coragem de avançar para uma taxa de radiotelevisão. O Estado tem que decidir. E depois ainda um outro problema, no caso de Angola. As empresas têm excesso de pessoas. A TPE tem 2.300 trabalhadores. É muita gente. A concorrente mais próxima tem 350, a TV Zimp. E a TV Zimp faz as mesmas coisas que a TPE faz com 350 funcionários. Significa que a TPE também podia, com 350 pessoas, fazer a televisão. E aqui a questão é que o acionista único tem que ter a coragem de se tomar uma decisão. Vamos reduzir as pessoas, como é que nós vamos fazer? E depois ainda há outro problema, que é a publicidade institucional não é paga, na maioria das vezes. A TPE perde receitas de quase $1 milhão mês por causa da publicidade institucional, porque estamos naquela cultura de que o Estado pode meter a publicidade, não paga porque é uma televisão pública, não é? E isso é uma questão que nós vamos melhorar. Por outro lado, e essa é uma opinião muito pessoal, eu acho que, pelo facto de o Estado já não ter recursos para suportar os custos da comunicação social pública, o ideal seria fazer fusões. Por exemplo, eu acho que o Estado gasta muito dinheiro tendo um serviço público de rádio autónomo da televisão. Porque as operações de rádio e televisão hoje quase são semelhantes. E os custos de investimento, porque o que acontece hoje? O Estado está a fazer um investimento de 80 milhões da TPA e vai ter que fazer outros 80 milhões na Rádio Nacional de Angola. Está a despender muitos recursos. Penso que um caminho a seguir para tentar mitigar esse problema do financiamento da comunicação social pública é fundir a rádio e a televisão. Mas isso é uma opinião pessoal. E olha, que eu sou da rádio. Sim, eu sou da Rádio Nacional. Mas nós não podemos ter uma visão corporativista do negócio de comunicação pública. Hoje a rádio e a televisão deviam ser uma operação única, casada. Poupávamos recursos humanos, recursos financeiros, e o Estado ganhava. Porque o Estado, hoje, por mais que queira, e não tem recursos suficientes para financiar. Porque Angola tem outras prioridades, não é? E pensamos que devemos mudar. Muito obrigado, Francisco. Já chegou o Sr. Presidente. Eu vou pedir ao Policarpo e ao Marcos para serem rápidos na resposta em relação a esta questão de financiamento. Policarpo. Muito bem. No caso de Cabo Verde,
Na verdade, nós temos uma boa organização enquanto empresa, né? Uma indústria de comunicação social está muito bem organizada, fazemos bom serviço, mas, de facto, o nosso problema maior é de financiamento. Portanto, nós temos, só para este ano económico 2023, temos um orçamento de investimento em cerca de 188 mil contos, previsão de receitas é de 510 mil contos, temos um gasto geral de 580 mil contos. Desde logo partimos com um déficit de 70 mil. Portanto, 70% das receitas que nós recebemos vêm da taxa audiovisual, que vem diretamente, portanto, da contribuição dos cabo-verdianos. Isso representa 240 mil contos cabo-verdianos. Nós recebemos a indemnização compensatória do Estado, que representa 11%, portanto, das nossas receitas, ou seja, 48 mil contos. E da parte comercial, nós conseguimos arrecadar 19%, o que representa cerca de 222 mil contos. Mas, de momento, nós temos, de facto, dificuldade, mas, portanto, é na consignação da recessão da parte da taxa audiovisual. Isso limita-nos muito e limitou todos os conselhos de administração. Portanto, para um gestor que trabalha com previsibilidade, portanto, essa incoerência da parte da empresa que transfere os fluxos, isso detona toda a sua visão, mesmo para o horizonte que você tem como um mandato, porque não tem meios suficientes para fazer face aos seus programas que elencou. De facto, isso é uma dificuldade enorme que a RTC tem. Já colocamos isto ao estádio acionista e o Governo já disse isso publicamente, que irá rever, portanto, as indemnizações compensatórias do Estado, mas também apelamos que o setor empresarial do Estado, portanto, atua, portanto, junto da Eletra, portanto, que é uma empresa que, na verdade, está a prestar um serviço à RTC e nós pagamos este serviço, é um intermediário, não é? E tem tido dificuldades, portanto, em enviar as receitas que nós temos direito. Para minimizar isto, nós avançamos uma proposta, portanto, o setor empresarial do Estado deve ver com a Eletra RTC e um sistema bancário. Hoje, na era digital, é perfeitamente possível de que, portanto, os direitos que a RTC tem junto da Eletra, seja através de um sistema, uma plataforma tecnológica, ser enviado diretamente para as contas da RTC. Portanto, é uma das propostas que nós deixamos aqui ao setor empresarial do Estado e ao Governo, porque isso tem desmoralizado muito, portanto, o nosso Conselho de Administração e irá refletir também em todos os nossos colaboradores, porque nós temos necessidade de investimentos e temos também necessidade de funcionamento. Muito obrigado, Policarpo. Vou pedir agora a opinião final do Sérgio Marques. Até mesmo por uma questão de gestão do tempo, em termos de diagnóstico é igual. Em alguns casos até mais dramático, para o caso da televisão de Moçambique, se em Angola o orçamento ou as dotações orçamentais cobrem 95% da folha salarial, no caso da TVM já não cobrem. Portanto, tem que haver uma parte das receitas próprias que vão para completar, digamos assim, a nossa estrutura em termos de folha salarial. Portanto, é um quadro um pouco mais dramático. Não temos também as taxas de televisão. Nunca foi introduzida essa componente a nível da televisão, já existia no tempo da rádio, mas quando a televisão de Moçambique foi constituída, o governo entendeu sempre que era mais um imposto para o cidadão e, portanto, evitou sempre essa conversa e por aí nunca mais veio nada. Então, o que eu iria deixar aqui como sugestão para esta nossa família, foi sugerido aqui que, por exemplo, a questão dos encontros bienais, com essa periodicidade ou outra, seria muito importante. É uma linha de força porque as nossas preocupações colocadas em bloco, digamos assim, e numa plataforma mais ampla, como é o caso da RTP, se nós produzirmos estes fóruns com regularidade e estarem orientados por esta questão de fundo que é o modelo de financiamento do Serviço Público de Comunicação Social, penso que seria uma boa sugestão para nós trabalharmos no sentido de termos as respostas. Não é respostas para os governos darem mais dinheiro, mas é resposta para flexibilizarem o nosso campo de atuação de maneira que nós possamos, de facto, ir buscar mais dinheiro. Porque muitas vezes são até questões administrativas, é uma questão de procurement que me
torna menos competitivo. É uma questão de legislação que me torna menos competitivo. Portanto, há questões que nós podemos ir buscar ao governo que nos possam tornar mais flexíveis e mais competitivos. E eu acredito que se isto for feito numa dimensão internacional, em que os países apareçam em grande e com uma agenda bem definida, isso pode forçar os governos realmente a compreenderem melhor a natureza das nossas operações, porque, como dizia o meu colega de Angola, há um déficit nesse entendimento, o que é fazer televisão. Temos várias entidades governamentais que demandam serviços e demandam coberturas sem que tenham noção de que para cada movimentação nossa há uma saída de caixa, há impostos, há toda uma série de taxas que nós temos que cobrir. Portanto, há muito mais que pode ser feito pelos governos que não seja tirarem dinheiro diretamente para financiarem os canais públicos. Há mais do que isso para ser feito. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, Sérgio Marques. Enfim, teríamos seguramente muito mais coisas a debater e é por isso que propusemos a possibilidade de passarmos a ter encontros bianuais, enfim, se calhar anuais são muito pesados para todos nós, que temos dificuldades de financiamento, mas encontros bianuais para debatermos problemas que, como vimos aqui, são claramente idênticos em muitas áreas. E, portanto, agradeço muito a vossa presença, terem aceito este convite para estar aqui presentes nas comemorações da RTP África. Como disse o Dr. Luís Marques Mendes, este é um projeto de todos nós, não é um projeto da RTP, é um projeto de todos nós, e eu espero que também seja possível retomar a ideia do NET RTP, que também permite, do ponto de vista de conteúdos, aumentar a nossa produção e conhecermos a todos melhor. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E eu vou dar agora a palavra ao senhor... Ainda não. Bom. Vamos passar antes... Muito obrigado. Vamos passar antes a mensagem do Sr. Presidente da República de Portugal, dirigida a este encontro. Ele não pôde estar presente devido à sua agenda, que se tornou algo, enfim, intensa nos últimos dias, mas gravou uma mensagem que mandou agora para esta conferência. Queridas e queridos amigos, as relações com os países africanos de língua oficial portuguesa enquadram-se naturalmente num espaço maior, que há mais de 25 anos representa a comunidade dos países de língua portuguesa. Portugal tem, com sincero regozijo e orgulho, trilhado o caminho desta ainda jovem organização internacional de países mais do que amigos, irmãos, unidos por uma mesma língua, pela partilha de tanto da sua cultura e dos seus valores comuns, do respeito do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos. Um quarto século assinalado por uma vontade comum, que já está consolidada e que é de aproximar a comunidade dos cidadãos que a integram. Não há comunidade se não for das pessoas. E de aumentar permanentemente a projeção da CPLP a nível nacional, regional, internacional. E para isso era preciso olhar para as pessoas. O acordo de mobilidade começa a dar os primeiros passos, porque se concretizou em termos jurídicos, formais, e agora tem que se concretizar na vida das pessoas, o que demora mais tempo. Esse passo é crucial para que a comunidade passe da comunidade dos políticos, da comunidade dos poderes políticos, para a comunidade das pessoas de carne e osso. Ora, o reforço do dinamismo destes laços entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa no quadro da CPLP justificaram reforço e projeção nestas duas dimensões tantas das deslocações que todos nós fizemos, chefes de Estado destes países. Eu, por exemplo, realizei no último ano e meio visitas à Guiné-Bissau, a São Tomé e Príncipe, a Cabo Verde, a Moçambique, a Angola, a Timor-Leste. E recebi visitas, nesse espaço de tempo ainda, à saída da pandemia muito longa que vivemos, de presidentes como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
Moçambique, Timor-Leste. Num momento de grande simbolismo, a véspera de Ano Novo, em Brasília, por ocasião da tomada de posse do novo presidente do Brasil, foi marcada por um jantar de chefes de Estado e representantes dos governos de países PALOP e CPLP. Acabámos o ano de 2022 juntos, começámos o ano de 2023 juntos. Ora, isto significa o quê? Não significa a diplomacia pela diplomacia, a política pela política. A política existe ao serviço dos povos, senão não vale a pena. Significa que, bilateralmente, ou em conjunto, isto é, Estado a Estado, como a cimeira entre Portugal e Moçambique, ou multilateralmente, como a cimeira da CPLP, que existe todos os anos, e que vai ser, este ano, em São Tomé e Príncipe, como foi em Angola no ano passado, se aprovam programas concretos do ponto de vista económico, empresarial, académico e cultural. Aqui é uma linha de crédito, acolá é um conjunto de incentivos para empresas, pequenas e médias empresas, ou então cooperação entre escola, entre universidade, ou no domínio da cultura. E tudo isto representa uma expressão inequívoca da prioridade. Prioridade quer dizer a importância fundamental que atribuímos ao relacionamento e à parceria sem igual com os países irmãos africanos de língua portuguesa. A RTP África tem igualmente acompanhado e com qualidade este percurso, este aprofundamento de uma comunidade que é partilha de valores, mas é sobretudo a aproximação de pessoas. Durante 25 anos, estamos mais próximos hoje do que estávamos à partida. E que celebra hoje, e que pena tenho eu não poder estar convosco. Tinha prometido a mim mesmo estar, mas infelizmente não pude. Gostava de estar aí, na cidade da Praia, em Cabo Verde, a comemorar estes 25 anos. 25 anos de RTP África. 25 anos de vida em comum. Com momentos históricos, mas também com momentos de dor. Os ciclones aqui, os fogos acolá, os tsunamis mais longe ou mais perto. Tantos desafios, a pandemia para todos, de formas diferentes e a ritmos diversos. Tudo desafios difíceis e novos e cada vez mais complexos, mas que são desafios que incentivam, estimulam, que provocam a capacidade de criar um futuro diferente. Como instrumento de diplomacia pública por excelência, a RTP África fez e faz a aposta numa transmissão 24 horas por dia de conteúdos próprios produzidos em África e para a África, colaborando com as Nações Unidas, aproximando países, aproximando povos, aproximando instituições, dando voz àqueles que estão no governo ou nas oposições, dando imagem e palco internacional à diversidade cultural e histórica e à dimensão económica que unem Portugal e os países africanos de língua portuguesa. Daqui vos envio a todas e todos, à RTP África também em particular, um grande, grande abraço. Eu queria dá-lo na praia, queria dá-lo aí, em Cabo Verde, onde estive, aliás, ainda há não muito tempo, a homenagear essa grande figura de todos nós, chamada Amílcar Cabral. Mas envio à distância o abraço, dizendo que estamos juntos. Pode haver momentos difíceis, mas estamos sempre, sempre juntos. Ontem, hoje e amanhã. Convido agora Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, a encerrar formalmente esta conferência. Boa tarde. Queria cumprimentar-vos a todas e a todos, aos dirigentes da RTP e da RTP África, os dirigentes dos órgãos de comunicação social dos países africanos de língua
oficial portuguesa. Cumprimentar aqui o Dr. Marques Mendes, na altura ministro da Comunicação Social e que esteve como um dos protagonistas da criação da RTP África e que também teve a oportunidade de estar várias vezes em Cabo Verde, em vários momentos e com várias vestes, senhora embaixadora de Angola, e todas e todos aqui presentes para cumprir o protocolo e não ser muito longo nos cumprimentos. Já vi também os deputadas e deputados, né? Portanto, todo o protocolo observado para evitar depois cobranças de gente não identificada. Este é um momento muito importante e de reconhecimento do percurso feito nesses 25 anos, mas sobretudo de projeção do futuro. A criação da RTP África significou muito para Cabo Verde e para os países africanos de língua portuguesa. Cabo Verde, nós somos um Estado transnacional e Cabo Verde tem pessoas que vivem em vários mundos ao mesmo tempo e a grande lacuna era a disponibilidade de informações a todas as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo. A RTP África veio, num primeiro momento, estabelecer essa ligação entre as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelos países de língua oficial portuguesa, mas também pelas comunidades espalhadas pelo mundo. Podemos levar mais informação, podemos levar mais afeto aos cabo-verdianos espalhados pelo mundo. E ajudou-nos a criar esta ideia da nação global cabo-verdiana, deste Estado transnacional que precisa estabelecer as ligações entre os cabo-verdianos espalhados, esses transmigrantes espalhados pelo mundo. E foi também importante para Cabo Verde, para o reforço da democracia, das liberdades, porque democracia é pluralismo, é divergência de opiniões, e em Cabo Verde, feliz ou infelizmente, temos uma rede pública dominante, que por constrangimentos vários ainda não ganhou a autonomia e o vigor intelectual para fazer expressar e irromper na esfera pública o pluralismo de ideias e todas as sensibilidades políticas existentes no país. Então, a entrada da RTP África veio introduzir mais pluralismo, veio introduzir mais possibilidades de debates, veio introduzir mais opiniões das diferentes sensibilidades políticas existentes em Cabo Verde e existentes no mundo. Vejamos o exemplo de Portugal, aqui mais próximo. Um acontecimento é analisado em vários ângulos. Temos a RTP, temos as outras redes de televisão. Um acontecimento tem várias leituras. Do governo, como é óbvio, dos diferentes partidos, das universidades, de personalidades independentes, e este pluralismo é fundamental para a formação de uma opinião pública autónoma, independente, capaz de contribuir para o enriquecimento do vigor intelectual de um país, que é fundamental para a sua afirmação e para o seu desenvolvimento. Então,
Aqui não temos ainda isso, estamos muito atrasados, temos muito caminho pela frente para que a nossa televisão, por exemplo, ganhe esse vigor intelectual, essa autonomia, essa possibilidade de trazer as diferentes versões e opiniões para além das públicas e da agenda oficial, e essa lacuna é preenchida em parte pela presença da RTP África, da RTP e da RDP África, não é? Para sermos mais abrangentes. Mas também nós conseguimos acompanhar o debate, o que acontece, por exemplo, em Portugal. Lembro-me do primeiro-ministro Durão Barroso ter chegado a São Vicente, na visita oficial que ele fez enquanto primeiro-ministro a Cabo Verde. Estávamos em São Vicente, andamos pelas ruas, fomos ao mercado e, de repente, ele disse: eu sou extremamente conhecido aqui. Eu disse-lhe: sim, porque temos os órgãos de comunicação social à porta das nossas casas, dentro das nossas casas, onde acompanhamos tudo. Mas também eu, depois de sair de primeiro-ministro, estive em Portugal e, andando pelas ruas, um jovem de São Tomé: o senhor não era primeiro-ministro de Cabo Verde? Sim, eu vi na RTP África. Permitiu a aproximação dos povos e essa ponte, essa ligação entre os povos, mas permitiu também o conhecimento das realidades políticas, culturais, os debates, os desafios dos diferentes países da CPLP. Portanto, mas também a RTP África trouxe muito mais afeto. Nós, às vezes, as pessoas pensam que a política desumaniza. E nós temos de fazer a política também como espaço de afeto. E a RTP África, por exemplo, teve programas como Intimidades, como Top Crioulo, como, que ainda continua, Nha Terra, Nha Cresceu, como Quintal de Belinha, agora Mendelo Convida. São programas que expressam o lado bom, o lado positivo, o lado de afeto, de sentimentos de Cabo Verde que nós podemos levar ao mundo. E eu, por exemplo, chego a Paris e as pessoas dizem: eu vi Nha Terra, Nha Cresceu, eu vi como Cabo Verde é um país cada vez mais lindo, cada vez mais bonito, porque o olhar do telespectador também depende do olhar do cameraman, que soube buscar o lado mais afetivo, o lado mais belo, o lado mais bonito de um determinado país. E é preciso termos consciência desta realidade. Parabéns à RTP África por esses 25 anos. Hoje crescemos, hoje temos muito mais dados, mais informações, temos mais pluralismo. Sim, a RTP África traz mais pluralismo, não só para Cabo Verde, para os outros países africanos de expressão portuguesa, e espero que seja um fermento para, nos próximos 25 anos, também podermos ter, nos nossos países, uma comunicação social menos estatizada, menos governamentalizada e mais capaz de fazer irromper na esfera pública as diferentes dimensões e sensibilidades que fazem parte da democracia e do vigor político e intelectual dos diferentes países. Então, queria também, hoje, 25 anos depois, passamos a ter
a CPLP, esta comunidade dos países de língua portuguesa. É claro que há dias, numa entrevista à Folha de São Paulo, um dos jornais de maior circulação no Brasil, perguntaram-me: mas a CPLP tem feito e tem dado passos muito tímidos, não tem conseguido afirmar-se. Eu disse: não, a CPLP tem feito um grande caminho. É que, às vezes, nós não pensamos na complexidade do que é a CPLP. Países da África Austral, países da África Central, países da África Ocidental, com realidades geopolíticas diferenciadas, mas tem um país da União Europeia, um país que vai entrar na ASEAN, e temos todas essas regiões geopolíticas e temos as dinâmicas políticas internas dos diferentes países. Então, não pensemos que podemos realizar e transformar esta comunidade de povos de um dia para o outro. Não, exige perseverança, liderança, capacidade de ação, e já demos muitos passos. E a sabedoria milenar chinesa já dizia que um caminho de muitos quilómetros começa por um primeiro passo. E já demos muitos passos. E então o acordo recente de mobilidade tem limites, naturalmente, mas é o pé que nós colocamos na porta, e daqui a 25 anos teremos com certeza a porta aberta para uma maior mobilidade de pessoas no espaço da CPLP. Então, é essa perseverança que devemos ter. Esta comunidade é extraordinariamente importante, e a RTP África, a RTP Internacional podem desempenhar também um papel importante na consolidação e na afirmação da comunidade dos países de língua portuguesa. E, no futuro desta relação, temos de ir para além dos Estados. Hoje, as relações internacionais, nas relações internacionais houve uma grande difusão de atores. Temos o Estado, que lidera, e que é um ator fundamental, catalisador no processo das relações internacionais, mas temos as empresas, as universidades, os órgãos de comunicação social, as organizações não governamentais, etc. Então é preciso dar espaço a que esses novos atores possam também fazer parte desta dinâmica de construção da comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, termino agradecendo pela escolha de Cabo Verde para a realização deste encontro. É importante, como estímulo para um país como Cabo Verde, podermos ter estas oportunidades de debate. O mundo está num momento extraordinariamente difícil, complexo. Esta situação de policrise, as interconexões entre as diferentes crises que nós estamos a viver, exigem de nós muita reflexão, porque nesses momentos, geralmente, as respostas são muito simplistas e acabamos depois de pouco tempo por ter frustrações, dissonâncias, e precisamente por isso é preciso pensarmos bem, refletirmos, e cada espaço de reflexão é importante para o futuro da nossa comunidade e para o futuro dos nossos países. Quando há crises, quando há situações de rupturas, procuramos muitas vezes soluções extremistas
demagógicas, populistas, porque esses movimentos trazem respostas muito simplistas para os problemas e pouco tempo depois demonstram que não conseguem resolver os problemas precisamente porque não têm a exata dimensão das realidades sociopolíticas e económicas dos nossos países. Vejamos os populistas, os iliberais, que acabam por chegar ao poder em determinados contextos em vários países e 4 anos depois demonstram ser autênticas fraudes, porque não conseguem nem equacionar e resolver os problemas dos países onde ascenderam ao poder através de proclamações e buscas de respostas muito simplistas. As reflexões são muito importantes para podermos estar à altura dos desafios destes tempos e podemos assim construir soluções duráveis para um futuro melhor para os países africanos de expressão portuguesa, para o Portugal e os outros países da CPLP. Bem-aja a RTP África, muito obrigado por terem escolhido Cabo Verde e posso dizer ao Presidente Marcelo, sempre estivemos juntos, vamos continuar juntos. Espero que eternamente. Obrigado. Bom, como diria o Chico Buarque, foi bonita a festa, pá. Muito obrigado pela vossa presença, agradeço em particular e obviamente a presença do Sr. Presidente, Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves, que tem sido um amigo da RTP África também. Desejo que a festa se prolongue, amanhã haverá uma gala onde espero que artistas de todos os países envolvidos, todos os países africanos e de Portugal, façam a nossa alegria ainda ser maior e, portanto, desejo a todos a continuação de um excelente dia. Muito obrigado pela vossa presença. Viva a RTP África, viva os nossos países. Muito obrigado.